Bom dia, queridos, a paz a todos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos começar? Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus para estar dando início a mais essa live em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, nós te convidamos a fazer parte deste momento. Esteja aqui conosco, Senhor, nos ensinando, falando conosco, trazendo, Senhor, revelação, ensino e sabedoria para nós. Nós queremos, Pai, andar em níveis profundos de entendimento. Nós queremos, Pai, andar em níveis, Senhor, de intensidade na Tua presença. Fala conosco, nos ensina. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos não somente ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra, mas também estarmos firmes, Pai, na rocha. Termos, Pai, a noção das armas e como manusear, como operar as armas espirituais para que nós possamos ter vitória contra o nosso adversário Satanás. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, envia os teus anjos sobre este lugar, sobre cada vida, cada casa que está agora ouvindo essa oração. Guarda-nos, Pai, com os teus anjos, com o teu sangue e na força do teu poder em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá? Primeiramente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje, queridos, nós vamos falar um pouco da atuação de Satanás propriamente na vida do ser humano. Como que funciona essa forma que o diabo trabalha na vida do ser humano. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Espero que você preste bastante atenção. E aqui eu já quero te pedir também sobre isso. Curta essa live e compartilhe essa live para que nós possamos alcançar mais pessoas, amém? Quando você curte aqui a live, quando você compartilha, essa plataforma aqui do TikTok, do Kawaii, entende que isso aqui é importante, o conteúdo é importante. E eles vão começando a mandar para mais e mais pessoas. Até porque também muitas pessoas estão reclamando para mim que não estão sendo sinalizados o horário que eu estou entrando aqui, na live. Então eu peço isso para você, se for possível, compartilhe, curte a live aqui para que essa live seja enviada a mais pessoas em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então, eu já queria abrir esse bloco desse ensino, Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo... Vamos ler o versículo, deixa eu pegar aqui para a gente fazer um melhor entendimento. 2 Coríntios, isso mesmo, capítulo 11... Vamos ler o capítulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, depois eu quero ler com vocês, versículo 11, vamos ler esse primeiro, depois nós vamos ler o próximo, tudo bem? Para a gente ir ganhando tempo aqui. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Se você puder, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu estou usando a do tablet hoje, se você quiser também abrir sua Bíblia, é importante para você entender o que nós vamos falar aqui nessa live, tá? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. E não é de admirar. Não é para você ficar admirado, não é para você ficar espantado com isso. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, versículo 15. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, tanto Satanás, nós estávamos falando ontem um pouquinho sobre feiticeiros e bruxos, tanto Satanás quanto os seus servos, os seus ministros. O que é ministro, profeta? Ministro é servo. Amém? Quando a gente fala assim, nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós vamos servir a palavra de Deus. Quando nós falamos assim, nós vamos ministrar na igreja hoje, adoração, nós vamos ministrar na adoração hoje. Eu vou servir na adoração hoje, tá bom?
Você que vai se familiarizar com alguns termos bíblicos aí. E a Bíblia está dizendo assim, aquele que, portanto, não deveria se surpreender que os seus próprios ministros, ou seja, os ministros do diabo, né, de Satanás, os servos do diabo, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E o próprio diabo, ele se transforma aí, né? Ele faz uma espécie de transformação para enganar as pessoas em anjo de luz. Então, querido, o que eu quero iniciar essa aula com vocês é dizer para vocês que o diabo, ele é extremamente manipulador e enganador. Se o diabo, querido, se transfigura em anjo de luz, preste bem atenção nisso. Se o diabo se transfigura em anjo de luz, imagine o que ele não faz com as situações cotidianas da sua vida. Amém? Eu estou lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, tá bom? A irmã aqui perguntou a passagem de novo. Então vou fazer esse comentário de novo. Se o diabo se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele aparenta ser um anjo de luz, ele aparenta ser um servo de Deus, né? Os espíritos, os anjos, são anjos de luz. Amém? E os anjos caídos que se tornaram demônios, eles não têm luz, eles não têm a luz de Deus, mas eles podem manipular e aparentar ter essa luz. Amém? E é por isso que a Bíblia está dizendo que o diabo se transfigura. Ele consegue fazer isso, né? Se transfigurar em anjo de luz para manipular, enganar as pessoas. Eu vou dar um segredo para vocês aqui, queridos. Hoje, eu vou dar esse segredo agora para vocês. Não era o ponto que eu queria falar aqui, mas eu tô com a minha Bíblia aqui agora na mão. Se você puder abrir sua Bíblia aí comigo. Vamos ler 1 João, se não me falha a memória. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. 1 João, capítulo 4, é isso mesmo. 1 João, capítulo 4. Eu vou ler essa passagem com vocês e eu quero que você preste bem atenção. Eu vou dar um segredo aqui. Geralmente eu ensino isso aqui quando eu falo de cursos de libertação, tá? Quando eu falo sobre libertação, eu ensino pessoas a libertar pessoas e não somente libertar pessoas, mas também a si mesmo, tá? Então isso aqui é batata, amado. Isso aqui é um segredo espiritual que poucos entendem, tá? Então anote aí essa passagem. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: Amados, não deem crédito a qualquer espírito. O que nós falamos agora? Vamos com calma aí para não confundir vocês. Vamos lá. Nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 16, né, que nós lemos. 2 Coríntios, capítulo 11, perdão. Capítulo 11, versículo 14. Nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o diabo se transfigura em anjo de luz, e inclusive os seus ministros. Não somente o diabo, mas também os seus ministros. Ou seja, o diabo envia os seus servos, os seus capangas, vamos colocar assim, né? Seres humanos que querem se submeter ao diabo, querem se submeter aos prazeres, né, que o diabo dá para ele. E tem muita gente, amado, eu já vou entrar no texto de João aqui, tá? Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem. Calma aí que eu já vou falar. Muitas pessoas, né, que estão sendo manipuladas por demônios, bruxos, feiticeiros, sabe o que o diabo promete para eles? Muitos deles o diabo promete que eles vão ter posições de honra no inferno. Eles dizem assim, ó, mais ou menos assim para os feiticeiros e para os bruxos, tá? A manipulação é a mesma. Eu vou dar para vocês, se vocês me servirem e morrer me servindo, imagine que eu estou aqui falando como Satanás para eles agora, tá? Se vocês morrerem me servindo, eu vou dar uma posição de honra para vocês no inferno e vocês vão governar comigo lá. Vocês vão ser governadores comigo lá. Vocês vão ajudar a organizar e vão estar ali na cabeça do governo do inferno comigo. Só que isso é mentira, amado. Os feiticeiros acreditam nisso, os bruxos acreditam nisso. Isso é uma mentira. Quando eles caem no inferno, a primeira coisa que acontece, o diabo os tortura. Por quê? Porque eles são mentirosos, são enganadores. Tem bruxo que serve a vida inteira o diabo e quando ele morre, ele passa a vida no inferno, sofrendo e sendo torturado. Então, eles são mentirosos, são enganadores. Eles usam
pessoas para os seus fins e no fim descartam as pessoas como se fossem copos descartáveis. Aprenda isso, que isso aqui é importante, tá? O diabo não tem nenhuma finalidade com você, querido. Ele vai te usar e vai te descartar no dia que ele puder tirar a sua vida. É assim que os demônios trabalham, eles não têm bondade, eles perderam a glória de Deus. Tudo que tem dentro deles é malignidade, maldade, tá? É criar sofrimento. Mesmo as pessoas do terreiro, do candomblé, da umbanda, quimbanda, luciferianismo, bruxaria, enfim, qualquer outra força oculta das trevas que pessoas estejam se envolvendo, essas pessoas estão sendo manipuladas. Estão sob mentira, estão sob um engano, aquilo que a Bíblia diz, né? O engano do diabo, estão sendo enganadas, tá? Então, quando elas morrem, elas não vão ter nada disso, porque o diabo é mentiroso. Amém, queridos? Tem um irmão aqui que perguntou, o inferno existe? Meu amado, o inferno não só existe, como tem pessoas indo para lá nesse momento. E todas essas lives que eu estou abrindo aqui os olhos de vocês, ensinando vocês aqui com muita sabedoria e com a palavra de Deus, é para que vocês possam se arrepender do pecado de vocês e que vocês andem com Deus. Porque esse lugar é real. Ora, Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Para quem não sabe disso, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Exato. Hades, Sheol, Geena, né? São todas palavrinhas ali, tanto no grego quanto no hebraico, para falar de inferno. Tudo bem, amados? Jesus, ele nos alertou sobre o inferno. Ele falou sobre isso. E hoje, o Espírito Santo continua, né, falando com vocês aí sobre isso, né? O diabo, ele não quer que as pessoas saibam disso. Porém, o nosso Deus, ele vai levantar pessoas na terra, querido, tanto na internet, quanto na igreja local. Para quem não sabe aqui, a gente está aqui com 200 e pouquinhas pessoas online. Eu também pastorei uma igreja em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eu também sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo, tá? Então eu não ensino só na internet. Eu também pastoreio essa comunidade de pessoas aqui, onde nós estamos unidos, servindo a Deus, ganhando almas e também tendo muita comunhão, porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Amém? Ou em união. Então Deus ama quando essa família dele espiritual se reúne para sorrir, para festejar, para comer, para beber juntos. Isso é importante, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho como que deve ser a cultura da igreja, como deve ser a vivência da igreja, mas infelizmente hoje a igreja nem se parece, né, com a igreja verdadeira, a igreja primitiva, lá de Atos, capítulo 2, capítulo 3, que você vai encontrar como que era a vida da igreja. A Bíblia diz, querido, que eles tinham tudo em comum, eles viviam juntos, eles comiam um na casa do outro, tinha uma total comunhão. Só que hoje a gente não vê mais isso nas igrejas, né? São poucas igrejas que a gente faz isso. Aqui na igreja a gente faz muito isso, tá? A gente vai um na casa do outro, a gente faz muito churrasco, aqui a gente gosta muito de churrasco, eu gosto muito de churrasco também. Então a gente come muita coisa junto, a gente faz chá de bebê, a gente faz muita coisa para os irmãos, inclusive os irmãos que não têm condições financeiras para isso. Tá bom? A igreja verdadeira, querido, ela vive em comunhão, ela tem que ter comunhão, tem que comer e beber junto, isso é importante. Jesus não fazia isso com seus discípulos direto? Lembra quando Jesus levou os discípulos para o casamento? Jesus comia com seus discípulos, ele mesmo foi chamado de comelão e beberrão. Então, é importante essa vida de comunhão. Hoje as pessoas estão se sentindo sozinhas, querido, porque as igrejas não têm mais comunhão. Não tem mais unidade, não tem mais aquilo. Hoje você vai para a igreja no domingo, você só fala com o irmão depois no domingo. Isso não é igreja, tá? Isso não é uma igreja. Eu quero deixar bem claro para você. A igreja, ela vive em comunhão, em unidade. Aqui na igreja, querido, nós temos vários projetos sociais, tá? Por exemplo, nós temos aqui um projeto social que é a Noite dos Jogos aqui na igreja. Então nós temos xadrez, nós temos dama, nós temos ping-pong, nós temos, inclusive eu estou construindo agora mais 2 mesas de ping-pong para os jovens aqui da igreja. Então nós estamos fazendo aqui, nós sempre temos atividade com a igreja, né? Esse ano mais forte ainda. Isso é importante. Você não vê mais isso nas igrejas, só nas seitas, né? As seitas fazem isso. Toda seita que você vai, Testemunho de Jeová, Adventista, Mórmon, você vai ver nessas seitas, que não são igrejas, né, são seitas, você vai ver que eles têm quadra, têm atividade para jovens, têm atividade para as pessoas. Por quê? Porque eles sabem que isso é importante. E a igreja de Jesus na terra mesmo, a igreja verdadeira, não faz isso. Mas isso aqui é tema para outra live, amém? Você que é pastor aqui, você que é líder, você que tem uma posição de honra na igreja, você que
caminha, né? Você que caminha com Deus, você que serve pessoas, amado, faça projetos sociais na igreja. Faça isso, tá bom? Jesus servia a sociedade. Se você pegar a vida de Jesus, Jesus ele viveu a vida dele fazendo projeto social, tá? Servindo pessoas, servindo as pessoas. Jesus não passou a vida dele dentro de um templo. Jesus não passou a vida dele dentro do templo. Jesus passou a vida dele servindo pessoas na sociedade. A igreja tem que ter projeto social, tá bom? Inclusive, a gente tem vários projetos aqui. A gente está fazendo vários projetos sociais para servir as pessoas. Amém? Débora Carvalho. Por que a igreja adventista é uma seita? Minha irmã, tem vários motivos, tá bom? Porque a igreja adventista é uma seita. A igreja adventista é uma seita, primeiro, que Ellen White não é uma profetisa, infelizmente, tá? Eu tenho que falar a verdade para vocês. Ela não é uma verdadeira profeta, né? Uma profetisa aí. Ela, infelizmente, eu preciso falar a verdade aqui na live, eu não estou atacando vocês, tá? Você que é adventista aqui na live, eu não estou atacando a sua fé. Eu estou atacando a doutrina. Não misture as coisas, tudo bem? Eu te amo em Cristo Jesus, você é uma pessoa maravilhosa em Cristo, eu estou aqui como profeta para abrir os olhos de vocês. Ellen White não foi uma profetisa coisa nenhuma. Ela foi uma charlatã que conversava com Joseph Smith. Joseph Smith é o líder, o profeta da igreja Mormon. Eles trocavam cartas, figurinhas. Não é à toa que o nome da igreja dos dois se parece, né? Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que é assim o nome, né? Então, assim, eles trocavam figurinhas e são duas grandes seitas na Terra hoje, tá bom? O Adventismo e o Mormonismo. São duas seitas pesadas que estão enganando muitas pessoas e colocando várias doutrinas de demônios dentro da igreja. E vocês, por não compreenderem isso, vocês não estudam, vocês não buscam, vocês estão sendo enganados. Amém? Igreja Mormon, Igreja Adventista, Igreja Testemunha de Jeová, todas são seitas, não são igrejas. São seitas. Depois eu posso fazer uma live para vocês, se vocês quiserem, sobre seitas e heresias. E a gente traz do Adventismo várias seitas, a gente traz do Mormonismo várias seitas, a gente traz da Adventista várias seitas, tudo bem? Várias heresias que eles colocam para as pessoas, tudo bem? Então, novamente, eu não estou atacando você como ser humano, eu estou atacando a doutrina. Ellen White falou um monte de baboseira, Joseph Smith falou um monte de baboseira, para quem é mormon que está aqui na live, Joseph Smith foi assassinado, querido, morreu numa cadeia, tá? Ele era polígamo, teve mais de quase 30 mulheres, Ellen White falou um monte de baboseira, por exemplo, falou que os escritos dela é inspirado igualmente à Bíblia. Nunca que os escritos de Ellen White serão comparados à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela só escreveu livros para tentar explicar a Bíblia e nunca os escritos dela vão se comparar aos escritos da palavra de Deus. Amém? Ela falou muita baboseira, falou muita asneira e eu tenho que falar a verdade para vocês. Tudo bem, queridos? Tem muitas igrejas hoje que são seitas, tá? Elas se denominam igrejas, mas são seitas. Cristã do Brasil também é uma seita, tá bom? A Cristã do Brasil, querido, você não pode fazer um curso de teologia. A Cristã do Brasil também tem várias seitas inculcadas. É claro que não são expressas, né? Não são ali jogadas para o público. Você só vai aprender isso quando você faz parte e você identifica algumas coisas ali. Para você ter ideia, a Igreja Cristã do Brasil, ela falava, né? Eu não sei agora como que tá, mas ela falava que nós não somos irmãos, nós somos primos. Porque quem não faz parte da igreja não é salvo. Toda seita, querido, toda seita vai se fechar numa caixinha e quem não fazer parte daquela igreja não tem salvação. Toda seita é assim, tá bom? Toda seita é assim. Todas. Tudo bem? Débora, eu vou te provar aqui que a igreja é uma seita, tá? Toda seita, eu não quero falar sobre isso hoje, tá, gente? Mas eu vou dar esse parênteses aqui para vocês que estão aqui. O Espírito Santo tá me levando aqui a esse ensino também, tá? E já que a gente está falando aqui de manipulação, que o diabo se transfigura em anjo de luz, é assim que ele faz dentro das seitas. Eles colocam várias doutrinas e geralmente as seitas, eles fazem muitas coisas boas, né? Para a sociedade, para pessoas, mas a doutrina é totalmente fora da palavra. A doutrina é demoníaca, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Quando nós falamos da igreja adventista, eles falam que Jesus é Miguel. Eles afirmam isso categoricamente, que Jesus é Miguel. Outra característica de seitas, querido, eles ficam direto afirmando o seu testemunho. O meu testemunho é verdadeiro. Isso é seita, amado. Isso é seita. Não tem para onde você correr. Quando você vai na igreja Mormon, é a mesma coisa. Eu testifico que o meu testemunho é verdadeiro, que Joseph Smith é um verdadeiro profeta. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
Você acha que uma verdadeira igreja precisa ficar afirmando verdadeiramente que o seu testemunho é verdadeiro? Querido, isso é uma seita, tá? São jargões de seitas. Por exemplo, no Adventismo, quando você vai se batizar, você tem que assinar um termo e confessando que Ellen White foi uma profetisa. Igualzinho Joseph Smith fez a igreja dele. Amém, amados? São seitas, queridos. Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Se vocês têm dúvidas, pesquisem, estudem as heresias que Joseph Smith fez a igreja dele. Amém, amados? São seitas, queridos. Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Se vocês têm dúvidas, pesquisem, estudem as heresias dessa. Para se batizar na igreja adventista, você tem que assinar um termo. É um documento. É um documento que você tem que aceitar todos os escritos de Ellen White. Aonde Jesus fez isso, querido? Jesus nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Isso é uma seita. Tudo bem? Você que está aqui nessa live hoje, se você está na CCB, Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, se você está aqui na Adventista, na Igreja Mormon, que na minha opinião é uma das piores seitas que existe, tá? É uma das piores. A Igreja Mormon é uma das piores. Depois eu explico para vocês por quê. Deixa eu te falar algumas coisinhas aqui que os Mormons acreditam, tá? Só para você ter noção do nível de heresia que nós estamos falando aqui. Preste bem atenção, escute aqui. Escute. Rapidinho, para um pouquinho de escrever aí, rapidinho, gente. Rapidinho, só para me explicar para vocês isso daqui. A Igreja Mormon, eles acreditam que Deus Pai, o nosso Deus Pai, que não é o Deus Pai deles, né? Isso é uma imagem na cabeça deles. Eles acreditam que Deus Pai está tendo relação sexual com deusas. Olha só o nível de gravidade. Quem tem dúvida do que eu estou falando aqui, pesquise se eu estou falando mentira aqui. Amado, eu estudo seitas heresias há 12 anos. Eu estudo a palavra de Deus há 12 anos. 12, 13 anos agora que nós entramos em 2025. Eu não estou aqui levantando na internet como alguém que não tem conhecimento. A Igreja Católica também é uma seita. São seitas. São heréticas. Estão falando coisas fora da palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eles falam que Deus Pai tem deusas no céu, que ele está tendo relação sexual e enviando espíritos para a terra. Quem foi Mormon aqui, fala aqui se eu estou falando mentira. Quem foi Mormon aqui, fala para mim se eu estou falando mentira aqui. Preste bem atenção. Outra coisa, essas deusas estão engravidando no reino dos céus, estão gerando filhos espirituais e enviando para a terra. Por isso que os Mormons geralmente têm 10 filhos, 5 a 10 filhos, porque eles acreditam que eles estão povoando o reino dos céus. Olha o nível de asneira. Olha o nível de baboseira. Eles acreditam também que nós somos deuses, seremos deuses no céu, se nós alcançarmos um nível de santidade, como Deus alcançou esse nível de santidade. Então você pode se tornar um Deus. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Você nunca será Deus. Você será filho de Deus, a Bíblia diz. Nós seremos filhos de Deus. Mas Deus não divide a glória dele, a Bíblia diz, com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele de soberania e adoração. Só Deus deve ser adorado. E somente a ele prestaremos culto. Mas sabe qual que é o problema? É o que nós lemos aqui agora, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, você nunca vai chegar nessas igrejas, nessas seitas, né? Não são igrejas, são seitas. Eles nunca vão falar isso para você de cara. Você vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos servindo a igreja. Depois, essas doutrinas começarão a ser enxertadas na sua cabeça. E você, como um gado, como um cabresto na tua cabeça, você vai cego, acreditando nessas baboseiras. Amém? Eles acreditam também, os mormons, que Jesus é irmão de Lúcifer. É que eu não quero entrar nesse ponto, querido. Se eu for entrar nesse ponto hoje, eu já li o livro de Mormons, Pérola de Grande Valor e Doutrinas e Convênios. Eu não estou falando de uma coisa que eu não sei, eu estou falando de uma coisa que eu li e eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Então, amados, seitas, heresias, o que uma seita faz? Anota aí. Quem está anotando aí? Quer que eu fale sobre isso um pouquinho? A gente pode tirar mais 10 minutinhos aqui para falar sobre isso. Quer que eu fale? Senão eu vou voltar para o conteúdo. Profeta, confesso para o Senhor que gosto muito da CCB. Sim, as seitas, você vai se sentir bem lá dentro.
Você não vai se sentir mal lá dentro. É isso que a seita quer. Eles querem que vocês tenham prazer ali dentro. Só que nem tudo que está acontecendo ali dentro, meu irmão, vem da palavra de Deus e você vai ter que escolher uma coisa. Ou fica com o conforto da igreja e com a doutrina da igreja, ou fica com a Bíblia. Você vai ter que tomar uma decisão. Tudo bem? É como eu falei para vocês. As minhas lives têm dois tipos de impacto. Ou você vai aprender a verdade aqui e vai sair das seitas e das mentiras, ou você continua e vai ser julgado por essas lives. Porque você conhece a verdade agora, porque eu estou te abrindo os teus olhos. Se você não sabia disso e você estava lá, você é inocente. Mas a partir do momento que você sabe da verdade e continua na seita, você está debaixo de maldição e pecado. Tudo bem? Tudo bem? Depois eu vou trazer para vocês. O pessoal está falando aqui que a CCB não é uma seita. Querido, a CCB cai numa categoria de seita, meu irmão. Chega na CCB e fala assim, ó, pastor, eu vou estudar teologia. Vai lá e fala para eles, o que eles vão falar para você? Depois você me conta aqui, tá? Chega no seu pastor da CCB e fala assim, pastor, eu vou fazer teologia, eu vou estudar. Depois me conta o que ele falou para você. Aí você vai saber o que é seita. Vamos lá. Eu vou dar 4 pontos aqui para vocês identificarem uma seita, tudo bem? Posso falar sobre isso ou vocês querem que eu volte pro conteúdo? Eu estou dando um curso para vocês de demonologia. De certa forma, esse tema de seitas heresias também envolve demonologia. Por quê? Porque os demônios trabalham com seitas heresias. Eles montam heresias, montam igrejas que não são igrejas verdadeiras. São falsas igrejas. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto das seitas. Anota aí. Somar. Nunca é só a salvação e a palavra de Deus. Sempre vai ser a igreja e a Bíblia. Não é só a Bíblia, é a doutrina da igreja. Ou seja, se você não obedece à doutrina da igreja e à Bíblia, você não tem salvação. Anota aí. Soma. O sinal de soma. Tudo bem? Sempre eles vão somar a igreja e a Bíblia. Nunca vai ser só a palavra de Deus. Tudo bem? Você sempre vai identificar assim, ó, as seguintes frases dentro das seitas. Não, se você não fizer isso aqui, se você não fizer isso, você não tem salvação. Se você não tem isso, você não tem salvação. Por exemplo, na igreja mórmon. Se você não dá o dízimo, você não tem salvação. Você está sendo influenciado por Lúcifer. Tá entendendo aqui? Tudo bem, queridos? Vai entendendo aí o que eu estou ensinando aqui para vocês. Segundo ponto, as seitas heresias, elas monopolizam as pessoas. O que significa isso? É quase como uma ditadura. Se você não faz, você está fora. Se você não obedece o ponto ali, você está fora. Você é visto como uma pessoa que está sendo influenciada por demônios. Amém? Você é visto como a ovelha negra. Se você não participa de qualquer coisa, se você não está dentro da doutrina total da igreja, você está fora. E você está sendo manipulado por demônios. Você perdeu sua salvação. Outro ponto das seitas, preste bem atenção. Outro ponto das seitas. Eles multiplicam as formas de salvação. Olha, se você não fazer parte da igreja, não obedecer à igreja, às leis da igreja, e você não obedecer o líder da igreja, o pastor da igreja, e não aceitar ele como profeta, olha lá o que eu estou falando para vocês. Se você não aceitar o nosso líder como homem de Deus, se você não aceitar ele como homem de Deus, você está debaixo de influência de demônios. Não é assim na tua igreja, na sua seita? Você pode falar mal do teu líder? Você pode confrontar o teu líder? Você pode duvidar do teu líder? Como que é aí na tua seita? Fala para mim como que é na tua seita. Outro ponto na seita. Você tem que ficar réu confesso o tempo inteiro do seu testemunho. Eu dou testemunho que fulano é verdadeiro profeta. Eu dou testemunho que isso. Querido, isso é uma seita, meu amado. Você está numa seita. As seitas fazem isso o tempo inteiro. Amém? As seitas, elas têm que ficar se reafirmando o tempo inteiro. Deixa eu te dar um exemplo. Que se eu for falar disso, meus amados, meu Deus, a gente vai tomar todo o tempo dessa live, não é isso que eu quero falar aqui hoje, amém? Outro ponto das seitas, anota aí.
As seitas também, queridos, elas escravizam as pessoas no sentido de, preste atenção, escute aí. As seitas, elas é como se você, deixa eu dar um exemplo aqui para você entender esse ponto. Imagine que você é dos Mormons. Isso é muito comum nos Mormons, nos Adventistas e nas Testemunhas de Jeová. No catolicismo também é assim. Você sofre uma pressão psicológica se você não faz parte mais da igreja. Eu já vi casos de Mormons, para quem foi Mormon aqui sabe do que eu tô falando, e se eu estiver falando mentira, você pode vir aqui me falar isso. Você pode falar, você é um mentiroso, profeta. Pode falar para mim se eu sou mentiroso. O que acontece na igreja Mormon? As crianças que acordam para a vida e saem da seita, os jovens, muitos são deserdados pelos pais. Os pais não consideram mais aquela criança como filho, abandonam. Nos Estados Unidos, em Utah, que é a sede do mormonismo, isso é muito comum. Quando você sai da seita, você não é visto mais como filho, você é deserdado. Ou seja, as pessoas que estão dentro das seitas, elas sofrem uma pressão psicológica tão forte, porque não é só sair da igreja, não é só sair da seita. Você vai perder tua família, você vai perder os teus amigos. É uma pressão psicológica dentro da tua cabeça que você fica doido, porque se você não sair, você faz parte. Só que se você sair porque você acordou para a verdade, você olhou para a Bíblia e viu que Jesus é a salvação, somente Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e tudo o que você vivia era uma seita, uma heresia e doutrina de demônios, quando você sai, você também sai da família, o seu pai não te vê mais como filho, o teu pai te vê como um endemoniado. É assim que acontece com as seitas. Então, meus amados irmãos, se vocês estão em seitas aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele pode abrir os olhos de vocês. Eu não tenho o poder de abrir os olhos de vocês. Eu não sou ninguém, querido. Eu sou somente um profeta que Deus levantou nessa terra para alertar as pessoas da verdade. Somente para abrir os olhos das pessoas. Te conectar a Deus e te trazer ensino com sabedoria. É somente isso. Eu não sou ninguém. Não me considere como uma pessoa que tem superpoder. Não. Eu sou miserável sem a presença de Deus. Eu não sou nada sem a presença dele. Tudo bem? Não me veja como alguém, nada. Não me olhe com os olhos de honra. Não faça isso. Eu não mereço honra alguma. Eu não sou ninguém, querido. Eu sou somente um homem de Deus que levantou nessa terra. Deus me levantou para ensinar as pessoas a verdade. E pregar às pessoas o verdadeiro evangelho, que é Jesus, os ensinos de Cristo. Esquece Joseph Smith, esquece Ellen White, esquecem todas essas baboseiras, padre tal, padre fulano. Sai disso, amado. Isso é tudo baboseira do inferno. Doutrina de demônios. Tudo bem? As seitas também, geralmente, não é só a Bíblia. Sempre tem um livro à parte. Sempre tem um livro que não é só esse. Não é só a Bíblia. É outro livro. Para os adventistas, são os livros de Ellen White, que são considerados como a Bíblia. Para os mormons, você não tem só a Bíblia. E olha que a Bíblia, eles acreditam que a Bíblia foi corrompida, né? Os mormons acreditam que a Bíblia foi corrompida. Querido, a Bíblia não foi corrompida. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acredito que Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, permitiria que a palavra dele fosse corrompida. A palavra dele não foi corrompida. Se a Bíblia fosse corrompida, a Igreja Católica, que ficou sob o domínio da Bíblia durante muitos séculos, teriam mudado muita coisa dentro da Bíblia, como, por exemplo, a proibição de adoração a imagens. A Igreja Católica não mexeu nisso, porque Deus não autorizou. Deus não permitiu. Amém, amados? Para quem tem dúvida de que a Bíblia foi corrompida, para quem tem dúvida de que a Bíblia foi manipulada, estude sobre os pergaminhos do Mar Morto. É simples, amado. Eu refuto você que diz que a Bíblia foi corrompida simplesmente com a arqueologia. Estude sobre os pergaminhos do Mar Morto. Esses pergaminhos foram escritos 1500 anos antes de Cristo, antes da Igreja Católica assumir o poder e ter a palavra de Deus na mão. Nós achamos os escritos desses pergaminhos e comparamos a Bíblia com o que nós temos hoje. Querido, não muda nada. É a mesma coisa. Deus não autorizou, querido, mudança e alteração na sua palavra. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem dúvida aqui,
os Mormons falam muito isso e outras seitas que a Bíblia foi corrompida, foi adulterada. Estude, amado, sobre os pergaminhos do Mar Morto. Só estude sobre isso. Pesquise aí, joga aí no YouTube. Pergaminho do Mar Morto. Esse foi um dos maiores achados para a igreja cristã, a igreja de Cristo. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que falavam que teria sido corrompida a palavra de Deus, era tudo mentira. Não foi corrompido. Os pergaminhos estavam lá escritos, conservados, e o que nós temos hoje na Bíblia é a verdade. Nós não estamos crendo numa mentira. Só que o diabo não quer que você creia só na Bíblia. O diabo quer que você creia em outros livros, né? Os livros de Joseph Smith, os livros de Ellen White, os livros de fulano, de ciclano, nunca é só a Bíblia. Amado, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou concluir esse ponto aqui da live, porque eu quero voltar para o curso que eu estou dando para vocês aqui. Tudo bem? Saia dessas seitas. Você está sendo enganado. Você está em engano. Deixa eu ler um versículo aqui para vocês da palavra de Deus. Novamente, eu não estou atacando pessoas. Eu não estou atacando o meu semelhante, a minha semelhança que Deus me criou. Deus nos criou, a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu estou atacando a doutrina mentirosa. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo isso. Eu vou repetir aqui. Eu não estou atacando a pessoa. Eu estou atacando a doutrina. Amém? Tudo bem, amados? Espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Espero que de alguma forma essas lives possam levar pessoas à verdade, possa abrir os olhos das pessoas. O meu objetivo, querido, não é que você creia em mim. Já falei que eu não sou ninguém. O meu objetivo é que você creia em Jesus e na sua palavra. É isso. Amém. Tudo bem até aqui? Deixa eu ler um versículo da Bíblia para vocês. Preste bem atenção o que eu vou ler aqui para vocês, tá? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A maioria dessas seitas, escute aqui o que eu vou ensinar aqui para vocês, preste bem atenção. Escute aqui. A maioria dessas seitas, quase todas, o líder dessas seitas, a maioria dos líderes, dizem a seguinte afirmativa: um anjo apareceu para mim, ou 2 anjos, e me falou a verdade. Me deu um livro. Não foi assim com Joseph Smith? Não foi isso que aconteceu? Ele estava lá naquele bosque. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Joseph Smith era um charlatão, meu irmão. Desculpa falar isso, tá? Eu tô falando para você a história. Era um charlatão. Ele ficava adivinhando coisas com a cabeça dentro de um chapéu. Gente, olha a baboseira que essas seitas acreditam. O cara colocava a cabeça dentro do chapéu e ficava falando um monte de coisa, um monte de baboseira. Amado, Joseph Smith era muito inteligente. Ele era extremamente inteligente. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Para quem não sabe disso, aqui é mormon e não sabe disso. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele era manipulador. Quando ele começou, ele ganhava dinheiro achando tesouro no terreno das pessoas. Só que era tudo mentira. Ele era manipulador. É só estudar a história da igreja mormon. Tá bom, querido? Dá uma estudada, você vai chegar a essa conclusão. Amém? Tudo bem, queridos? Eu quero ler um versículo agora mostrando para vocês que todas essas seitas e heresias, elas acreditam que um anjo falou com elas. Um anjo falou com elas e deu um livro na mão delas. Olha o que a Bíblia diz aqui, preste atenção. Preste atenção. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mas, ainda que nós, ou um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja amaldiçoado. Ou seja, o que os mormons falam, por exemplo? Esse é um outro testamento de Jesus Cristo, como se ele estivesse indo às Américas. Amado, enfim, né? Eu queria muito falar isso aqui para vocês, mas se eu entrar aqui em cada seita,
essa live vai tomar muito tempo. E eu não quero aqui perder tanto tempo com seitas e heresias, tudo bem? Se vocês quiserem um dia, a gente pode tirar uma semana só para falar sobre seitas e heresias. Eu trago todos os pontos de heresia da igreja mórmon, da igreja adventista, da igreja testemunha de Jeová, da igreja católica, tudo bem? A gente pode falar sobre várias seitas aqui se vocês quiserem. E tá tudo bem. Se você quiser também subir aqui na live para debater comigo, pode debater comigo, meu irmão. Amém? Eu não tenho medo de debate. Eu sei o que eu estudo, eu sei o que eu falo, eu sei o que a palavra de Deus diz. Tudo bem? Porque a Igreja Católica é uma seita, eu posso te dar um ponto só. Tem centenas. A Igreja Católica acredita que Maria é intermediadora entre Deus e os homens. Só por isso você já poderia descartar essa seita. A Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mais ninguém. Maria foi somente uma mulher normal. Os outros apóstolos foram somente homens normais. A diferença é que eles foram servos de Deus. Somente isso, minha irmã. Você já poderia pegar essa igreja e jogar todas as doutrinas fora. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? O Diego perguntou assim, não, normal, então por que ele nasceu de Maria? É simples, porque ele não nasceu de um cachorro, né? Ele não poderia nascer de um cachorro, de uma vaca, de um bode. Ele teve que nascer de um ser humano, não é? Ele é ser humano, então ele precisava obedecer às genéticas, né? As leis genéticas de Deus, né? Então tinha que vir de uma mulher, não poderia vir de um cachorro ou de uma vaca, tá bom? Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. E depois a gente volta para o conteúdo. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Maria foi uma mulher escolhida por Deus. Isabel foi mulher escolhida por Deus. Ana foi uma mulher escolhida por Deus. Ana gerou Samuel. Isabel gerou João Batista. João Batista, nascido de mulher, a Bíblia diz que ele foi o homem mais importante. Nascido de mulher, não tem ninguém mais importante que João Batista, exceto Jesus. Essas mulheres foram escolhidas por Deus e Maria não tem diferença. Assim como João Batista veio e preparou o caminho para o Senhor e teve uma importância muito grande para Deus, Jesus, ele veio de Maria e teve uma importância muito, muito poderosa para a nossa vida. João Batista morreu também pelo Evangelho e Jesus morreu por nós. Amém? Parem de colocar Maria como se ela fosse a maior das mulheres. Não, querido, não foi. Tudo bem, tem mulheres na Bíblia que foi importante tanto quanto Maria. Amém? A diferença é que Jesus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Simplesmente assim. Ela foi uma incubadora para Jesus nascer, mas foi uma mulher como qualquer outra. Tira isso da cabeça de vocês. É que vocês foram ensinados assim. Vocês foram ensinados, vocês foram adestrados assim. Como um adestrador de cães adestra um cachorro, você foi adestrado assim. Amém? Tudo bem, queridos? Maria foi como qualquer outra, querido. Tudo bem, amados? Jesus, querido, você não vê Jesus na Bíblia dando importância para Maria. Tá? Você não vai ver isso na Bíblia. Na verdade, você vai ver Jesus corrigindo Maria. Jesus corrigindo a própria mãe. Tá bom, queridos? É claro, Jesus respeitava ela como mãe? Claro que sim, era a mãe dele. Só que Jesus, ele disse, a minha verdadeira mãe, o meu verdadeiro pai, o meu verdadeiro irmão e irmã é aquele que faz a vontade do meu pai. Ele deixou bem claro, querido. Para você ter ideia, Jesus na cruz não chamou Maria de mãe, ele chamou ela de mulher. Ele falou, mulher, o teu filho está aí do teu lado. E João, eis aí a tua mãe. Amém, amados? Enfim, eu não vou ficar falando mais coisa aqui, porque se eu for falar disso, a gente vai entrar aqui num grande debate, e eu não quero entrar nisso aqui agora, eu não quero nem perder tempo com isso mais, eu já perdi muito tempo com isso, tudo bem? Você quer continuar na sua seita? Continue na sua seita. Eu estou pregando para você de alguma forma para abrir os teus olhos. Se você quer continuar na sua seita, você gosta da seita, continua na seita. Tudo bem? Continue na sua seita. Mas tem uma questão. Naquele grande dia, você vai ter que prestar conta a Deus de tudo que você creu que estava fora da palavra. E eu espero que você tenha muita certeza daquilo que você acredita, tá? Porque tudo que você acredita que está fora da palavra, você vai ter que prestar conta a Deus. Tudo bem? Tudo bem?
Vamos lá. Shirley pediu para mim explicar sobre... Shirley pediu para me explicar sobre a Trindade. Vamos lá. Rapidinho, tá, gente? Shirley, a palavra Trindade você não encontra na Bíblia, tá? A palavrinha Trindade. Essa é uma palavrinha que durante a história, né, a história da igreja, os pais da igreja colocaram essa palavrinha para a gente ter um termo ali para identificar essa qualidade, né, essa qualificação da palavra de que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Nós não cremos em três deuses, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Poli, né, mais de um, politeístas são pessoas que acreditam em mais de um Deus, tá bom? Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus, porém, esse nosso Deus, ele é em três pessoas. Não é um Deus com três cabeças, tá bom? Deixa eu tirar essas coisas da cabeça de vocês. Não é um Deus com três cabeças, não é um Deus com três personalidades, não é isso, tá? É um Deus em três pessoas. São três pessoas distintas, com opiniões próprias, com vontades próprias, com desejos próprios, porém, eles trabalham sempre em conjunto. Esse é o Pai, o Filho e o Espírito trabalham sempre juntos em consonância. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia mostrando a Trindade, mostrando o nosso Deus em três pessoas no mesmo momento. Tem alguns momentos, mas deixa eu tirar esse aqui que é o mais comum e é o mais claro de vocês entenderem. A Bíblia conta que quando Jesus ele saiu das águas, quando ele se batizou ali com João Batista, ele ouviu uma voz do céu dizendo: "Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado." Ou seja, o Cristo estava na terra, sendo batizado, saiu das águas, né? Ele foi imergido, depois emergido, ele sai das águas, ele olha para o céu e ele começa a orar e escuta a voz do pai dele dizendo: "Tu és o meu filho amado em quem eu me agrado." Só que não somente isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, em formato de pomba, né? Formato de pomba corpórea, desce sobre Jesus e ele é cheio do Espírito Santo. Nesse momento, nós temos ali o nosso Deus em conjunto. O Pai falando no céu, Cristo saindo das águas, obedecendo ao Pai, e o Espírito Santo enchendo Jesus, morando em Jesus, para que ele pudesse fazer os milagres e os prodígios, tá bom? Então, quando a gente fala em Deus, quando você adora a Deus, você está adorando o Pai, o Filho e o Espírito. Quando você fala assim, Senhor, eu te louvo, Deus, eu te louvo, você está louvando o Pai, Cristo, né, e o Espírito Santo, tá bom? Então, basicamente, Trindade é Deus em três pessoas. Tudo bem? Lembre-se disso. Profeta, mas como que eu vou diferenciar os três? Como que eu vou entender isso? É simples. Jesus hoje não está na terra. Jesus, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo pelos nossos pecados. Quem que está aqui na terra hoje? Vamos ver se vocês estão afiados aí de Bíblia. Quem que está aqui na terra hoje? Levando pessoas a Cristo, convencendo as pessoas, levando pessoas a Jesus. Quem que está hoje aqui na terra fazendo isso? Vamos ver se vocês sabem. Parabéns. Exatamente. Quem está hoje na terra, trabalhando, levando pessoas ao arrependimento. Sabe quando você está na presença de Deus, que você começa a chorar na presença dele? Quem faz isso, querido, é o Espírito Santo. O nome dele no hebraico é Ruach HaKodesh. Vou repetir de novo. Ruach HaKodesh. O nome dele transliterado se torna Espírito Santo. O nome original é Ruach HaKodesh, tá? Depois a gente fala sobre os nomes de Deus, né? Depois eu posso falar para vocês, mas esse Espírito Santo, que é uma pessoa de Deus, né? É uma das pessoas da divindade, ele está trabalhando hoje na Terra, levando pessoas a Cristo, levando pessoas a Jesus, levando pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Tá bom? Então, se você hoje está aprendendo sobre a palavra, está aprendendo sobre Jesus, é porque o Espírito Santo está insistindo em você. A Bíblia diz, ninguém pode falar Senhor, Jesus, se não for por meio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Não. Em nome da verdade absoluta, você está totalmente errado. Totalmente errado. Jesus, ele não é o Consolador.
Isso é uma asneira, desculpa te falar isso, de doutrina que você está falando. O próprio Jesus falou, eu não expulso demônios por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele está mostrando que existe uma outra pessoa. Toma cuidado com o que você acredita. Está totalmente errado sua teologia. Tudo bem? Sua teologia está errada. Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo, ele diz, eu vos enviarei o outro, o Consolador. Deixa eu ler aqui, só para refutar esse irmão aí, para ele não enganar vocês aí, tá? Toma cuidado com o que vocês aprendem aí, viu, gente? Toma cuidado. Tem muito irmão falando isso daí, ó. Isso é baboseira, tá? Isso é baboseira. A Bíblia não diz isso. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Tem um versículo chave que eu quero ler para vocês. Tem um versículo chave que eu quero pegar para vocês aqui muito forte, só para refutar esse irmão que falou que Jesus é o Espírito Santo. Não é. Não é, tá? Eu vou deixar esclarecido aqui. Não é. Com todas as palavras. Eu vou ler para vocês aqui. Só um segundinho, queridos. Já estou pegando aqui a passagem, tá? Essa passagem exclusivamente eu não lembro de cor. João capítulo 16, versículo 7. João capítulo 16, versículo 7. É isso mesmo. Olha o que Jesus está falando aqui, amado. Olha o que Jesus, tá? Olha o que está saindo da boca de Jesus. Preste bem atenção nisso aqui, para vocês não serem enganados aí. Esse irmão está debaixo de engano, infelizmente. Olha o que Cristo disse. Preste atenção, que saiu da boca de Jesus. Eu vou ler o versículo 4 com vocês, tá? A partir do versículo 4 e 5 aí, ó. João, capítulo 16, versículo 4. Vou ler para vocês aqui, ó. Mas eu estou falando essas coisas porque quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Olha lá. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Versículo 5. João capítulo 16, versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai, certo? Jesus estava aqui na terra obedecendo ao seu Pai. Preste atenção. Para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Versículo 7. Presta atenção. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor. Olha o que Jesus está falando, gente. Olha que forte isso aqui. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, letra maiúscula, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Como que o Jesus vai enviar ele mesmo? Olha as doutrinas equivocadas que essas pessoas acreditam. Presta atenção. Se eu não for, ele não virá. Em outras palavras, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Olha lá. O Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado porque eles não acreditam em Jesus. Quem convence você de que Jesus é verdadeiro, é real e morreu por você? O Espírito Santo. Está aqui, ó, está escrito. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha lá. Do juízo porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Então, amados, toma cuidado com essas pessoas que estão se levantando aí falando essas coisas, tá? Toma cuidado. Eu refuto essas pessoas com a Bíblia. Tudo bem? Eu refuto essas doutrinas com a palavra de Deus. Amém? Tudo bem, queridos? Ficou claro isso aqui? Amém? Alguma dúvida?
Alguém tem alguma dúvida? Aproveita, queridos. A gente continua o ensino à noite, não vai dar tempo mesmo? Qual a igreja certa? Rodrigo perguntou. Qual a igreja certa? A igreja certa é aquela que prega a Bíblia, exclusivamente a palavra de Deus. A igreja é uma igreja que vive em amor, uma igreja que prega a palavra e ganha almas. Se preocupa em levar as palavras de Jesus. Se preocupa em levar o evangelho para as pessoas. Abrir os olhos das pessoas. Essa é uma igreja verdadeira. Tá bom? É uma igreja bíblica que crê em Jesus, no Espírito Santo e leva pessoas a Jesus. Prega por amor e manifesta o amor de Deus dentro daquela comunidade. Essa é uma igreja verdadeira. Tudo bem? Mais alguma dúvida, queridos? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui? Aproveita. Eu vou tirar algumas dúvidas. Evangelista José Gonçalves, eu gostaria que você lesse para mim 1 Coríntios capítulo 14 e me explicasse. O livro de 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre o dom de línguas e sobre dons espirituais, propriamente profecia e dom de línguas. Qual que é a sua dúvida nesse capítulo? Tá bom? Manda para mim aqui, evangelista, qual a sua dúvida? São 3 em 1? Não é 3 em 1 para pessoa. São 3 pessoas que formam uma divindade. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que João, Pedro e Tiago decidem abrir uma empresa. Só para você ter um exemplo. Pedro, João e Tiago decidem abrir uma empresa. A empresa é só uma, mas são 3 donos. É como se o nosso Deus, é um exemplo para vocês entenderem isso aqui, tá? Para ficar claro na cabeça de vocês. É como se a divindade, a palavrinha Deus, fosse a empresa. E essas 3 pessoas fossem donos. Então eles trabalham juntos. É 3 pessoas que formam a divindade. Extremamente poderosos, queridos. Você não tem noção do poder desses 3, tá? Extremamente poderosos. Tá? O Espírito Santo, querido, tem um poder, meu Deus. Eu nem sei explicar para você o poder dele. E geralmente o poder do Espírito Santo é com fogo, tá? É fogo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, a característica do Espírito é fogo. É um fogo que até os demônios têm medo desse fogo, tá? Pra você ter ideia. Então, deu para entender aqui mais ou menos, né? Essa separação e como que eles se conectam. Amém? Eles se conectam pelo propósito e pela divindade. Mas são 3 personalidades, 3 pessoas que formam um único Deus. Tudo bem? Jonas falou, então você crê que todos são um? Todos. Quem são todos para você? Yara Queiroz falou assim, deixa eu só falar com um rapaz aqui, voz que clama no deserto. Primeiro que você não é João Batista, então você não pode clamar em deserto nenhum. Segundo, ele falou assim, outro falso profeta. Se você está se referindo a mim, e eu sou falso profeta, o que você está fazendo na minha live? Você está aqui já há um tempão, pelo menos uns 40 minutos. O que você está fazendo aqui na live? Não estou entendendo. Porque se eu sou falso, você está aqui ouvindo uma pessoa que está falando falsidade. Agora, se eu sou verdadeiro, o teu espírito está clamando para ouvir a verdade. Então fique com a boquinha fechada e aprenda a palavra de Deus. Aprenda o que eu estou ensinando aqui, porque eu estou falando aqui pela palavra de Deus. Não, meu irmão, você não está me desmascarando nenhum. Primeiro que eu não estou usando máscara. Eu não estou usando máscara. Eu estou aqui, ó, com o meu rosto, ó, que é um rosto. Tudo bem? Fala a verdade, meu irmão. É só pregar a Bíblia. Eu estou falando de Bíblia, eu estou lendo Bíblia. Você crê em Bíblia? Se você crê em Bíblia, você está vendo que eu estou lendo a Bíblia. Refuta a Bíblia. Refuta a Bíblia. Jesus é o único profeta? Meu Deus, não vou nem perder tempo. Vamos lá, gente. Vamos para os próximos aqui. Dá uma lida na Bíblia, meu irmão. Voz que clama no deserto. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Lê o Novo Testamento. Dá uma lidinha lá em Atos capítulo 13, Atos capítulo 15, Romanos capítulo 16. Dá uma lida na Bíblia. Depois você vem aqui para falar comigo. Meu Deus, você está falando besteira, meu irmão. Com todo respeito, você está falando besteira. Vamos lá. André, eu falei que eu vou continuar o curso à noite, tá bom? Eu estou respondendo as perguntas aqui. Eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Eu estou respondendo perguntas porque nós entramos num tema de seitas heresias, tá? Se nós entramos nesse tema é porque, infelizmente,
Infelizmente e felizmente. Infelizmente, para que a gente queria dar continuidade no curso, mas felizmente porque nós estamos abrindo os olhos aqui de muitas pessoas, tá bom? Tem muita gente aqui que está sendo aberta os olhos hoje. Então, mais importante do que dar um curso é pessoas que possam aqui tirar as escamas dos olhos e enxergar a verdade. Tudo bem? Amados, eu dei aqui Jace Crochê. Eu dei aqui várias dicas para vocês para identificarem uma seita, tá bom? Tem seita surgindo o tempo inteiro. Então não tem como eu diagnosticar todas as seitas, porque eu não estou estudando todas essas religiões, tá? Mas eu dei a base para vocês aqui, para vocês saberem o que é uma seita. Eu vou subir essa live no YouTube, depois assista de novo, tá bom? Assista de novo essa live e identifique, anote o que eu falei para vocês sobre seitas e heresias. O objetivo não é ficar colocando uma categoria de seitas aqui. É vocês serem munidos e serem capacitados para identificarem uma seita, tá bom? O objetivo é treinar vocês. O objetivo é que vocês sejam treinados. Não é vocês virem aqui e ter uma receita de seita, né? Mas que você possa identificar uma seita. Ouvir e falar, opa, o profeta aquele dia falou para mim que isso é uma característica de seita. Já coloca as anteninhas ligadas e veja se você está numa seita. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Com tudo que eu te falei aqui, querido, você está munido para identificar uma seita. Tá bom, queridos? Eu vou ter que bloquear esse irmão aqui, infelizmente. Na verdade, ele não é irmão, né? Porque ele não acredita na Bíblia. Eu vou ter que bloquear ele, infelizmente. Rodrigo perguntou, é errado só orar em casa sem ir à igreja? Rodrigo, vamos lá. Pessoas que são desigrejadas estão em pecado. Por que essas pessoas estão em pecado? Porque Jesus, ele veio e ele instituiu a igreja. Ele disse, Pedro, tu és pedra e sobre você eu edificarei a minha igreja. Quando você sai da igreja, você está saindo da igreja de Cristo. Você não é a igreja, você é um membro. Você só se torna igreja quando você está numa comunidade de fé. Quando você sai dessa comunidade, você está em pecado e apodrecendo espiritualmente, porque um membro longe do corpo, ele apodrece, tá? Então, você precisa sim buscar uma igreja que pregue a verdade, que fale a verdade, que pregue, busque um pastor, conheça o pastor, veja a vida dele, veja a vida de casamento dele, veja como que é o exemplo dele. Tem pessoas ainda verdadeiras na terra, são poucas, mas ainda tem homens na terra pregando a verdade. Homens e mulheres, tá? Porque tem muita mulher que é mais verdadeiro e mais conectado com Deus no ensino e na palavra do que muitos homens, tá bom? Então, você precisa sim buscar uma igreja, amado. Você não pode ficar sem congregar. Jesus, ele não vai vir buscar pessoas isoladas, ele vai vir buscar um grupo de pessoas. Vou repetir aqui de novo. Jesus, ele não vai vir buscar uma pessoa isolada da outra. Ele vai vir buscar um grupo de pessoas que estão debaixo de obediência, comunhão e consagração no objetivo de ganhar almas para Cristo, tá bom? Ele vai vir buscar uma comunidade. Não use esses falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos evangelistas como muleta para você não ir à igreja, tá bom? Busque uma igreja verdadeira que pregue a verdade, tá bom, querido? A live de hoje nós estamos falando sobre demonologia, o estudo de demônios. E nós acabamos entrando numa área da teologia de seitas e heresias, né? Então nós acabamos refutando aqui algumas igrejas, falamos de muitas heresias e muitas coisas que essas seitas acreditam, tá bom? Então a live pendeu para isso hoje, que cai também naquilo que eu li para vocês aqui, né? De Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, ou um anjo do céu, venha e pregue um evangelho diferente desse que nós estamos tendo pregado aqui, que Jesus pregou, que seja amaldiçoado. Então também entra num ponto aqui de demônios também, porque eles estão se infiltrando nas igrejas. Tá bom? O meu irmão perguntou o que eu acredito, né? Você acredita em predestinação? Sim. Só que eu não acredito em predestinação como os calvinistas acreditam, tá? A predestinação, ela é bíblica, não tem para onde correr. Só que Deus, ele predestina algumas coisas e não todas as coisas. É muito fácil de entender isso, é que eles complicam tudo, né? Eu não acredito que Deus predestinou uma pessoa para o inferno, por exemplo, como os calvinistas acreditam, tá? Eu acredito que o calvinismo é uma seita, tá? É uma doutrina de demônios.
Eu não acredito que isso é bíblico e está alinhado à palavra de Deus, tudo bem? Eu acredito que Deus predestina muitas coisas. Por exemplo, Deus predestinou que Cristo morreria na cruz antes da fundação do mundo. Deus predestinou que a terra passaria por uma grande tribulação, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, eu acredito sim que existem coisas que Deus predestinou, mas não que Deus predestinou todas as coisas. Se Deus predestinou todas as coisas, Deus é o maior pecador do cosmos, porque ele predestina pessoas ao inferno, na sua vontade soberana. Mas Deus é soberano, quer dizer que a sua soberania está corrompida pela maldade. E a Bíblia diz que Deus não pode se achar maldade, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus, ele é bom, querido, ele é amor, e Deus não predestina pessoas ao inferno. Deus predestina algumas coisas na história, não todas as coisas. Até porque você tem uma livre escolha, você tem uma livre, o que nós chamamos, né? A Bíblia não chama isso, mas nós chamamos de livre-arbítrio. Você tem um poder de escolha, de escolher a Deus ou a Satanás. Amém? Então, eu não acredito, minha irmã Antônia, em predestinação como os calvinistas acreditam, tá? Eu acredito sim que existe predestinação, a Bíblia diz sobre predestinação, porém não como os calvinistas acreditam, tá? Novamente, Deus predestina algumas coisas, não todas as coisas. Deus não predestina pessoas para a salvação e pessoas para a perdição. Romanos capítulo 9 é muito mal interpretado pelos calvinistas. Ali não são duas pessoas, são duas nações, tá bom? Depois a gente pode falar sobre isso, a verdadeira interpretação desse texto de Romanos capítulo 9. Eles interpretam erroneamente. O texto de Romanos, ele está falando sobre duas nações, né? Esaú e Jacó. São duas nações, querido. Não são duas pessoas, tá bom? E por que Deus condena algumas nações? Porque são idólatras. São nações idólatras. Como consequência, rejeitou Esaú. Não no sentido de rejeitar uma pessoa, mas uma nação, tá? É porque, gente, infelizmente, tá? Se você não estudar, a verdade é essa. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não buscar a fundo a palavra de Deus, até mesmo a Bíblia, você vai acabar cometendo alguns deslizes teológicos, tá bom? A misericórdia de Deus é para todos? Tem uma passagem bíblica que fala que Deus terá misericórdia? Com certeza. O versículo mais famoso da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo são pessoas, tá? Não é o planeta Terra. O mundo são pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, olha lá, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Rapidinho, quer que eu refuto aqui a doutrina calvinista em 1 minuto? Eu vou refutar a doutrina calvinista em 1 minuto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o sentido de ter juízo final se Deus já predestinou pessoas para o céu e para o inferno? Eu refutei o calvinismo com uma pergunta. Qual o sentido de Deus julgar pessoas dos seus atos se ele predestinou todos os atos daquela pessoa ao inferno? Que Deus é esse? É um Deus esquizofrênico? É um Deus com dupla personalidade? É um Deus mentalmente problemático? Não, querido. Não tem sentido julgar uma pessoa dos seus atos se eu já o predestinei para o inferno. Não tem sentido. Tá? Deus vai julgar todos no dia do juízo final, não somente o juízo final, mas também o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Por quê? Por que vai ter juízo? Por que vai ter julgamento das obras? O tribunal de Cristo das obras e também o tribunal de Deus, o juízo final do próprio Pai para a salvação. O tribunal de Cristo vai julgar as nossas obras. E o tribunal, né, o juízo final, vai julgar se nós estamos aptos à salvação ou não. Então, Deus não é, querido, um Deus esquizofrênico que julga pessoas. Deixa eu te fazer. Imagina aqui, olha só isso aqui. Vamos criar uma conversa aqui. Olha só a loucura do calvinismo. Presta atenção. Olha a esquizofrenice do calvinismo. Eu sou essa garrafa. Eu sou Deus. Olha só o que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Presta atenção. Eu sou Deus e a garrafa é uma pessoa. João, vou dar o nome dessa pessoa de João, tá? Para você entender o que eu estou falando aqui. João se apresenta diante de Deus. João, você fez isso de errado. João fala, mas, Deus, é só uma pergunta. Você não me predestinou para fazer tudo isso?
Sim, eu te predestinei. Mas você é culpado. A garrafa fala, a pessoa fala para Deus, mas Deus, como que eu sou culpado de você me predestinar para ser um assassino? Você escreveu todos os meus atos. Você escreveu tudo. Eu estou sendo condenado porque você me predestinou para isso. E eu vou ser lançado no inferno por conta dos teus atos, dos teus propósitos, dos teus desígnios. Eu não sou o culpado disso. Você me predestinou para isso. E Deus, esse Deus calvinista, ele diz: não importa, você é culpado, porque eu sou soberano. Vai para o inferno. Me fala, querido, aonde tem sentido isso? Isso não tem sentido, amado. Isso não tem sentido. Tudo bem? Eu respeito o ser humano, mas a doutrina calvinista, infelizmente, é demoníaca. Demoníaca. Tá? Se você crer, querido, no calvinismo, preste atenção. Preste bem atenção. Se você acredita que o Deus calvinista é o Deus da Bíblia, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que assumir publicamente que Deus é o maior pecador do cosmos, porque ele predestina pessoas a pecar. Então ele é o maior pecador do cosmos. Quem deveria ir para o inferno é esse Deus. Não somos nós. Porque ele é o arquiteto. Ele é o planejador de tudo. Ele planejou tudo. Amém? Saia fora dessa doutrina calvinista demoníaca. O nosso Deus, ele não tem amor. Ele é amor. A Bíblia diz que ele não quer que nenhum se perca. A Bíblia diz, querido, que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, ele chamou a todos. O problema é que nem todos creem. João capítulo 1 diz, preste atenção o que a Bíblia diz. A luz se manifestou ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas. Embora a luz, Cristo, se manifestou, os homens amaram mais as trevas. Então, amado, deixa eu te falar uma coisa. Eu estudei o calvinismo há anos. Tudo bem? É por estudar o calvinismo que eu não sou calvinista. Profeta, você é arminiano? Não, também não sou arminiano. Deus não pode caber numa caixa calvinista ou arminiana. Deus é Deus. É só ler a Bíblia. Tudo bem? Tudo bem, amados? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, Victor Alves. Os anjos todos têm livre-arbítrio. Todos. Todos os anjos. Tá bom? É por eles ter livre-arbítrio que Lúcifer, lá em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, mostra um vislumbre do pensamento de Satanás de trair a Deus. O orgulho e a paixão pela sua própria formosura foi a queda dele. Tá bom? Então sim, os anjos têm livre-arbítrio, até porque a Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Então todos os anjos também passarão pelo juízo, passarão pelo julgamento. Tá bom? Jerusa Marques, ela perguntou, profeta, qual o nome de Deus, de Deus Pai? A tradução mais correta, transliterada para a nossa linguagem português, o nome dele é Iau. Iau. Alguns falam Iahô, mas é Iau. Profeta, como que você afirma isso? Pela transliteração, pelo alfabeto hebraico com o nosso e também pela cultura judaica. Quando você vai lá em Israel, você vai ver que eles chamam Deus de Iau. E somente eles têm a pronúncia verdadeira, tá? Nós não sabemos a pronúncia verdadeira. É por isso que isso foi passado de geração em geração na cultura judaica, em Israel. E se você for lá, você vai ver que os nomes também são... Por exemplo, o nome verdadeiro, né, não seria Jeremias, mas Jeremial. Daniel, Daniel. Isaías, Isaial. Então, assim, o nome verdadeiro de Deus Pai é Iau. Jesus é Yausha, Machia, e do Espírito Santo é Ruach HaKodesh. Tá bom? Mais alguma pergunta? Já estamos partindo aqui para o final dessa live, tá bom? Eu creio que nós aprendemos muito aqui hoje.
Meire, é profeta, a Bíblia tem que ser lida nas igrejas, acho que é lida, né? Nas igrejas, não só falada por quem está pregando. Exato. Minha irmã, se o pastor não abre Bíblia, sai fora, meu irmão. Tá? Sai fora. Tudo bem? Pastor tem que abrir Bíblia. Pastor tem que abrir a palavra. Por que eu falo tudo que vocês falam aqui? Por que eu falo aqui a Bíblia aqui? Por que eu abro a Bíblia com vocês? Para abrir os olhos de vocês. Porque não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu estou ensinando, é o que a Bíblia ensina. Amém, queridos? Tudo bem? Amados, eu vou responder mais 2 perguntas, tudo bem? Mais 2 perguntas aqui para a gente finalizar essa live. Já vamos para 1h30 da live e meu aparelho celular já está com 8% aqui de bateria, infelizmente, tá? Pastor, a Igreja Universal é uma seita? A Igreja Universal não é igreja, é uma instituição financeira, tá? O propósito da Igreja Universal é dinheiro. É por isso que eles passam direto lá o ofertório, a salva, 5, 10 vezes no culto. O propósito é dinheiro, tá? Poucas vezes eles pregam a Bíblia, a verdade. Eu não estou falando que a Igreja Universal, todos os pastores sejam enganados. Eu acredito que tem pastores verdadeiros ainda, que não entenderam a verdade e estão sendo manipulados pelo sistema universal, tá bom? Mas eu não aconselho. Eu recomendo que você vá para uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, tá bom? Fora um monte de sincretismo religioso que eles têm lá dentro, né? Toalhinha ungida, óleo ungido para você comprar, tudo isso aí é sincretismo religioso. Feitiçaria gospel, tá bom? Feitiçaria gospel. Maria Carvalho, eu já falei aqui da CCB, tá bom? Já falei que a CCB é uma seita, tá bom? Pela doutrina, pelo que eles acreditam e pelo que eles ensinam, tá bom? Pode batizar 2 vezes? Depende. Se o teu batismo primeiro foi de emoção, você fez porque todo mundo estava fazendo, sem entendimento, sem arrependimento, o teu batismo primeiro nem teve valia, tá? O batismo verdadeiro, querido, ele tem que vir munido de arrependimento. Se você não tem arrependimento, se você fez aquilo ali porque estava todo mundo fazendo, tá errado. Você tem que sentir o remorso, o arrependimento dentro do teu coração, para que você possa ser batizado. Qual que era o pré-requisito para que João batizasse as pessoas lá no Rio Jordão? Qual que era o pré-requisito? A Bíblia diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus até vós. João Batista falava assim, ó. A Bíblia diz, né? Confessando os seus pecados, eram batizados por João. Então, se você não tem arrependimento dos teus pecados, se você não tem remorso do teu pecado e quer mudança, infelizmente, o teu batismo não teve valia. Se batize de novo, verdadeiramente. Amém? Fui batizado na Igreja Católica. Querido, você não foi batizado, tá? A Igreja Católica batiza criança, totalmente errado, totalmente antibíblico. Nós não batizamos crianças. Criança não tem noção do pecado dela, criança não sabe se está em pecado. Criança não sabe se ela está fazendo um pecado ou não. Amém? O batismo é para mudança, é para transformação, uma nova criação, uma nova criatura. Amém? Quando você desce as águas, você morreu lá embaixo. O velho homem morreu lá embaixo. E nasceu, como a Bíblia diz, né? Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Como? Por meio do batismo. Amém? Uma criança não tem noção do seu pecado, como que ela vai se arrepender e ser batizada? Novamente, mostrando para vocês que a Igreja Católica é uma seita com práticas totalmente pagãs, fora da palavra de Deus. Amém? Existe segunda chance depois do arrebatamento? Não é segunda chance, tá? Não é uma segunda chance. Não é uma segunda chance, como alguns dizem. Vai ter forma de salvação, sim. Mas não será como a outra, né? Você vai ter muita perseguição. Quem ficar aqui, né, para a grande tribulação, vai sofrer muito. E sim, a Bíblia diz que durante o milênio tem salvos. A Bíblia afirma isso, né? Vai ter salvos durante o milênio, vai ter salvos na grande tribulação. Os 144 mil é o quê? São salvos durante a grande tribulação, tá bom? Vai ter salvos, sim. Eu não colocaria como uma segunda chance. Por quê? Porque eu acredito que o Espírito Santo estará atuando, mas não como atua hoje, no ser humano dentro de nós, tá? Eu acredito que ele vai estar atuando de outras formas. Vai ter sim salvação, a Bíblia diz isso, no milênio, na grande tribulação,
os 144 mil é uma prova disso, tá? Lembrando que não é igreja, tá? Eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação, porque a Bíblia, do capítulo 13 em diante, mais ou menos, você não vai encontrar a palavra igreja mais. Você só vai ver a palavra santos. Por quê? Porque a igreja não estará durante a grande tribulação, tá bom? Profeta, por que santos ali? Mas santos não é a igreja? Sim, também é a igreja. Porém, o apóstolo João usou a palavra igreja durante os primeiros capítulos todinho. Por que ele não colocou igreja nos capítulos posteriores? A palavra igreja. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Tá bom? Vou responder aqui, queridos, mais duas perguntinhas, tá? Só mais duas perguntas e a gente já parte aqui para o final dessa live, tá bom? Valdir Melo falou assim, pura heresia. Leia a tua Bíblia, querido. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E o número 144 mil não é um número exato, lembrando que é de Israel, tá? De Israel. Dá uma lidinha na tua Bíblia lá. Se você está falando que é heresia, você está falando que é heresia pela palavra de Deus, tá? Os 144 mil são judeus, queridos, que ficaram aqui. Ficaram aqui. Tudo bem? São santos, mas são judeus que não creram em Jesus. É simples de entender, não é um número exato, é um número simbólico. Lembre-se que Apocalipse foi escrito com simbologia. Não leve o livro de Apocalipse à risca, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Enfim, estou explicando aqui para vocês, espero que vocês estejam entendendo, tá? Próxima pergunta. A Nova Jerusalém vai ser na Terra? Sim. A Bíblia diz que depois que esse planeta for reformado, novos céus, nova terra, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a morada de Deus irá repousar aqui na Terra sim, tá bom? A Bíblia diz isso lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 21, tá? Você pode ler depois lá. Para pregar deve ter unção? Com certeza. Se uma pessoa prega sem unção, a palavra dela é vazia, não tem alma sendo salva, não tem pessoas sendo curadas, demônios saindo, porque nós temos que ter unção. E a unção é paga na intimidade. Você ganha unção na intimidade com o Espírito Santo. Amém, queridos? Valdir Melo, eu acho que você está entendendo grego aqui, meu irmão. Eu não entendi o que você está falando aí. Antônia Alves perguntou, qual a verdadeira religião? Lá em Tiago diz que a verdadeira religião é amar os pobres, servir os pobres, as viúvas, os estrangeiros, se desviar do pecado. Isso é a verdadeira religião. É amar o próximo como a ti mesmo e se desviar do pecado. Isso é a verdadeira religião. Tá bom? Primeira vez aqui, Fernanda. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. Como buscar os dons do Espírito Santo? Seja batizado primeiro no Espírito Santo. Se você não for batizado no Espírito Santo, você não vai conseguir receber os dons espirituais. O primeiro dom que você recebe é quando você é batizado no Espírito Santo. Você recebe o primeiro dom chamado dom de línguas. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 12. O primeiro dom que você recebe é o dom de línguas. À medida que você usa o dom de línguas, você recebe outros dons na sua busca e desejo pela presença de Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Tá bom? Já entendi, Valdir. Por que você está com a mente toda distorcida, meu irmão? Você é católico. Saia dessa seita, meu irmão. Por favor, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Em nome de Jesus, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem? Você crê que quem fica dormindo, quem morre fica dormindo ou fica num lugar determinado? Se você morrer agora, você já tem um destino a tua alma. O seio de Abraão ou o inferno, Sheol e Guiena. Você não vai dormir. A Bíblia diz que o espírito do homem está sempre consciente. Jesus tira essa dúvida quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico morre, ele vai para o inferno, para o Sheol, para o Guiena. E quando o Lázaro morre, ele vai direto para o seio de Abraão. Ainda não é o céu, a terceira morada de Deus. É um local, o seio de Abraão é um local, acredito que seja no céu, mas um local ainda que não é o céu propriamente dito, tá?
a salvação, a morada de Deus. É um local específico onde nós vamos estar ali tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com os profetas, os apóstolos, todos os homens da Bíblia. Nós vamos ter comunhão com muitas pessoas. Porém, você não vai ficar dormindo. Isso aí é uma mentira que foi contada muito forte na igreja durante muitas décadas. Tá bom? Você não vai dormir, querido. A tua alma já tem um destino eterno. Ou céu ou inferno. Tá bom? Com base em quais capítulos você diz que a Bíblia não passará pela grande tribulação? Acredito que não. Tem muitos textos, né? Mas o versículo mais forte aqui que eu posso dar para você está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Leia, depois você me fala aí, tá bom? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Eu sou pré-tribulacionista. Pastor, é pecado não estar todos os dias na igreja? Não, querido, não é pecado. Depende da tua agenda, né? Você tem uma família, você tem que sair com a tua família, você tem que ter tempo de lazer com a tua família. Tem muita igreja que coloca atividade segunda, terça, quarta, quinta, até domingo. Tá errado, tá? Se você é pastor que tá aqui e faz isso, você vai matar a tua igreja psicologicamente. Não faça isso. Aqui na igreja nós temos atividades na terça-feira, na quinta-feira e no domingo. E os sábados, geralmente, a gente tem alguns encontros com os homens e projetos sociais para a igreja. Não coloque a agenda na tua igreja todo dia, você vai matar a tua igreja psicologicamente. A tua igreja precisa descansar, precisa ter momento com a família, precisa viajar. Toma cuidado com isso, meu irmão. Você não é obrigado a estar todos os cultos, todos os momentos na igreja. Mas pelo menos participe de um culto na igreja, participe do curso da igreja, se a igreja for uma igreja que tem curso e ensino, tá bom? Para que você possa aprender e também cultuar a Deus, que isso aqui, né, a Bíblia diz, né, Jesus ele disse para Satanás, adorará somente a Deus e prestará culto somente a ele. Então nós temos que prestar culto, nós temos que cultuar a Deus. Nós também fomos criados para a adoração de Deus, tá bom? Então não é pecado se você não consegue participar todo o evento da igreja, tá bom? Vamos lá. Exatamente, Débora. Exatamente. A confirmação, o selo do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Tudo bem? É o falar em línguas. Você não vai ver ninguém falando em línguas na Bíblia que não foi batizado com o Espírito Santo. Tudo bem, amados? É o selo, é o sinal do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. O que você acha da Bíblia online? Eu prefiro a Bíblia física, tá? Inclusive, eu vou ter que ir lá no centro da cidade. Olha como que tá minha Bíblia soltando as folhas, ó, tá vendo? Eu vou ter que ir lá para arrumar minha Bíblia. Mas o que eu recomendo você é que você leia uma Bíblia física. Foi provado cientificamente, quando você pega um livro para ler, folheando ele, você tem mais retenção de informação, porque o celular ele já é visto como algo social, comunicativo, e o teu cérebro não se prepara para aprender com ele, tá? A menos que você tenha uma vida muito poderosa aí nessa questão de aprender no celular, tá? Mas eu recomendo que você leia uma Bíblia física. Compre uma Bíblia de estudo boa e você pode ler ali, anotar, grifar, colocar as informações ali para você reter mais informação, tá bom? Qual a Bíblia mais fácil de entendimento? Luzia Ferreira aqui do Kauai. Luzia, se você nunca leu a Qual a Bíblia mais fácil de entendimento? Luzia Ferreira aqui do Kauai. Luzia, se você nunca leu a Amados, travou aqui o celular. Me fala aqui o pessoal do TikTok, por favor, se voltou para vocês a live. Por favor, rapidinho, escreve aqui para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Maravilha. É que descarregou o celular. Lembra que eu falei para vocês que estavam quase carregando o celular?
Acabou descarregando aqui, infelizmente. Mas amém. Vamos seguir aqui. Voltou? Maravilha. Eu até pedi aqui para a irmã segurar um pouquinho, que eu queria responder essa pergunta para vocês também. Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca meditou na Bíblia, se você quer aprender a palavra de Deus verdadeiramente, compre uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo NTLH. Eu já dei essa dica aqui pro pessoal lá atrás, eu tô repetindo ela aqui de novo, tá? Bíblia de Estudo NTLH. Amém? Tudo bem? NTLH. Obrigado, Camila, com K, por colocar aqui o nome da Bíblia aqui, tá? Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo, não se esqueça do estudo. Bíblia de Estudo NTLH. Por que eu estou orientando essa Bíblia? A linguagem dela é muito gostosa, amado. É muito tranquila de ler. Você de fato vai entender a Bíblia, tá? Tem muita Bíblia que tem a linguagem mais arcaica, mais pesada, né? Mais antiga. Então, dificilmente você vai conseguir aí entender um texto complexo, né? Um texto aí que você não vai conseguir entender. Então, pegue essa Bíblia, compre, você não vai se arrepender. É claro, depois que você começar a ler, eu recomendo aí que você leia ela inteira, né? Leia a Bíblia inteira aí. Depois que você ler essa Bíblia, você pode partir para uma outra Bíblia com uma linguagem mais original, né? Uma linguagem mais próxima do original. Tá bom? Mas é uma Bíblia muito boa para quem quer começar e quem nunca leu a Bíblia. Eu assino embaixo, foi a Bíblia que eu li a primeira vez toda, tá? Foi essa Bíblia. Por isso que eu também estou aqui orientando e dando essa dica para vocês. Tá bom? Tudo bem, queridos? Foi bênção essa live para vocês? Eu acho que a gente respondeu muita pergunta aqui, né? Tem muito ensino que eu quero trazer para vocês. A gente acaba continuando na live da noite, tá bom? Às 19 horas a gente continua essa live, voltando para o mini curso de demonologia que eu estou dando aqui para vocês. Tudo bem? Glória a Deus. Eu vou só responder essa pergunta que é pertinente ao tema. Márcia Baggio, ela disse: qual livro eu começo? Comece pelo livro de Marcos. Tudo bem? Comece pelo livro de Marcos. E aí você vai pegar Marcos. Anote aí, queridos. Marcos, você vai pular Lucas e João e vai para Atos. Atos, você vai para Romanos, 1 e 2 Coríntios, depois você vai para Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, João, Pedro, João, Judas e Apocalipse. 27 livros, tá bom? Depois você pode pegar lá de Gênesis. Volte para Gênesis e vá até Mateus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus. Tudo bem? Aí você leu a Bíblia inteira e depois, é claro, você vai pular ali e vai ler o que você pulou, né? Você vai ler Lucas e João, tá bom? Tudo bem, queridos? Tá bom? Eu falei rápido aqui, porque eu falei a Bíblia inteira aqui para vocês em questão de 15 segundos, tá bom? Glória a Deus! Tudo bem? Benção demais? Tudo bem, queridos? Essa live foi bênção para sua vida? Deu para você aprender bastante coisa aqui? Boa, Rúbia. Uma ótima observação, né, para disponibilizar o guia de leitura. Boa. Eu vou fazer um PDF para vocês, tá? Eu vou dar esse PDF para vocês de brinde aí para vocês, gratuitamente, para vocês aprenderem como ler a Bíblia. E eu também vou fazer o plano de leitura que eu faço, tá? Profeta, como que você lê a Bíblia? Querido, o que eu faço? Quem quer aprender isso aqui? Eu vou falar isso aqui, é uma dica que eu dou, e depois a gente finaliza a live, tá bom? Tudo bem? Como que eu faço? Hoje, tá? Porque eu já li a Bíblia inteira várias vezes, mais de 12, 13 vezes, tá? Inteira. Fora as vezes que eu li ali alternadamente, tá? Vamos lá. O que eu faço hoje? Eu pego os livros menores. Eu pego os livros mais pequenos. Então eu pego, por exemplo, Judas. Eu pego o livro de Jonas, né, que são poucos capítulos. Eu pego, por exemplo, Efésios, que são só 6 capítulos. Eu pego os livros pequenininhos e mastigo eles todinho.
tá? Os livros pequenininhos. Aprendo, grifo, aprendo, oro, faço o meu devocional. E depois eu pego os livros maiores, né? Jeremias, Isaías, Salmos, Apocalipse, 21, 22 capítulos. Você pode pegar outros livros maiores. Por quê? Você eliminou todos os livros pequenininhos, né? Mais curtos, e deixou só os grandes. E aí você pode, nesses grandes, porque tem livro, querido, que você lê em um dia. Gente, tem livro na Bíblia que você lê em 15 minutos. Por exemplo, Judas. Só tem um capítulo, né? O livro ali antes de Apocalipse só tem um capítulo. Então você pode ler ele em questão de 15 minutinhos, né? Tem livro pequenininho, Tiago também, né? Um livro bem curtinho. Exato. Então eu pego os livros menores e depois eu pego os livros maiores com mais capítulos. E aí eu vou lendo ali, por exemplo, 10 capítulos por dia. E aí eu vou lendo, não é só ler, tá, gente? É meditar, orar. Peça para o Espírito Santo te revelar aquilo que está ali dentro. Peça para o Espírito Santo te revelar aquilo que está dentro da palavra dele. Tá bom? E assim você pode crescer muito em nome de Jesus, tá? É uma dica para quem já leu a Bíblia inteira, tá? Aí segue esse exemplo que é muito legal, né? Eu sempre faço isso. Agora, se você nunca leu, faça o que eu falei aqui para vocês, tá bom? Pegue Marcos, vá para Atos e vai seguindo até Apocalipse, tá bom? Marcos, pula para Atos e vai até Apocalipse, tá bom? Tudo bem? Para quem não tem uma Bíblia física, você pode, querido, baixar no teu celular a Bíblia na versão NTLH. Amém? Mas eu vou fazer para vocês o PDFzinho para vocês, bem bonitinho. Eu vou organizar para vocês, aí eu coloco o plano de leitura para vocês lerem, vai ser uma bênção. Dá para você ler a Bíblia inteira em um ano, tranquilo, gente, tranquilo. Ó, outro plano aqui. Se você ler 5 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia antes de um ano. 5 capítulozinhos por dia, você lê a Bíblia em mais ou menos 10 meses, 10, 11 meses no máximo. Tá bom? 5 capítulozinhos, gente, pensa comigo. 5 capítulos apenas, você lê a Bíblia inteira em menos de um ano. Olha que maravilha. Amém? 5 capítulos por dia é uma dica que eu dou aqui para vocês também. Tá bom? E sabe qual que é o mais gostoso? Você pode ler esses 5 capítulos no teu devocional. Quando você for dobrar o teu joelho, falar com Deus, você pode pegar os 5 capítulos que é a tua meta diária e já orar sobre aquele texto. Deixar que o Espírito Santo fale com você sobre aquele texto. Amém, amados? Tudo bem? Glória a Deus. Eu vou finalizar a live aqui então. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, a família de vocês, os filhos, esposo, esposa, que você possa ter uma sexta-feira abençoada e às 7 horas da noite nós vamos estar aqui para mais um período de ensino e aprofundamento na palavra de Deus. Tudo bem, queridos? Não perca a live da noite, tá? Vai ser muito importante. Nós vamos voltar com um mini curso que eu estou dando para vocês de demonologia, o estudo dos demônios e como eles trabalham. Nós falamos da natureza deles e agora nós vamos falar como eles atuam na vida do ser humano, como que eles manipulam o espírito, alma e corpo, como que contamina isso. Vai ser muito gostosa essa aula, não perca em nome de Jesus, tá bom? Você vai aprender muito aí em nome de Jesus. Vai dar um show de Bíblia em muitas pessoas. Você vai chegar na tua igreja cheio de conhecimento em nome de Jesus para ajudar outras pessoas a ensinar mais pessoas, tá bom? Deus, obrigado, Pai, por esse ensino, por essa live. Estamos aqui, Pai, quase 2 horas de live, mas, Senhor, a Bíblia é maravilhosa e eu amo ensinar a Tua palavra e o que está escrito na Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar mais conhecimento, sabedoria e que nós venhamos ter revelação da Tua preciosa palavra em nome de Jesus. Que cada vida que está nessa live, Pai, possa sair daqui edificado, mais maduro e também um nível maior de conhecimento em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou aqui todos os dias, né? Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nesses 2 horários. Você que está aqui que não me segue, eu te recomendo, siga para você não perder os conteúdos. Tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder os conteúdos, tá bom? E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a noite, se o nosso Deus, Ele, nos permitir, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Um grande abraço.